exemplo que no eixo Bahia-Rio de Janeiro, uma grande Alorixá, que foi Mãe Aninha, que atravessou o século XIX para o século XX, essa mulher é de uma grandeza política impressionante. Ela era uma Ialorixá, do Candomblé da Bahia, transitando no eixo Bahia-Rio de Janeiro. Boa parte das casas de Candomblé da Bahia foram fundadas simultaneamente em Salvador e no Rio de Janeiro, e ela desempenhou um papel extremamente importante. Ela circulava também nos meios do poder. Então foi graças à Mãe Aninha que já na década de 1930 foi promulgada uma lei que descriminalizava a prática das religiões afro-brasileiras, que eram tidos como charlatanismo, quem fosse um babalorixá, uma iolorixá, sujeito à prisão, etc. Ela conseguiu um decreto de Getúlio Vargas, através de Oswaldo Aranha, que segundo consta era uma pessoa ligada à sua comunidade religiosa. Ela conseguiu a descriminalização. Então essa mulher é um exemplo de que nem toda negra velha era tia Anastácia, como né? Você falou, ela né? era uma mulher sempre submissa, dos patrões. Exato, não, era uma mulher guerreiras e políticas, né? Sempre houve. A gente vai dar continuidade a esse assunto no próximo bloco, e eu gostaria que você já pensasse nessa questão. Em uma recente matéria publicada numa revista, você comentou que ainda não surgiu um romancista brasileiro que retrate o negro de maneira adequada. Então, eu gostaria que você falasse no próximo bloco qual a melhor maneira para retratar o negro dentro desses estudos que você fez. Então, fique aí com a gente, que no próximo bloco você vai ficar sabendo tudo o que o Ney Lopes tem para falar sobre essa questão. A gente volta já. A Universidade da Cidadania Zumbi dos Palmares está mudando o Brasil. Diversidade, dignidade, trabalho, autoestima e cultura. No exercício da cidadania, universitários da Unipalmares colocam em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. A Unipalmares é a prosperidade nas nossas mãos. Venha fazer parte do nosso time e garantir o seu futuro. Quer sonhar? Quer realizar? Vem com a gente. Educação. Pra já. Aqui você pode. Unipalmares. E a mensalidade. E a mensalidade. E a mensalidade. É isso aí, Unipalmares. Aqui você pode. Unipalmares. Sem educação, não há liberdade. E eu terminei o bloco anterior com a seguinte pergunta para o Ney. O que falta, né, para que alguns romancistas, principalmente os romancistas brasileiros, né, retratem o negro de forma adequada? Qual seria essa maneira certa de falar do negro, na sua opinião? Olha, alguns romancistas já chegaram bastante bem aí a esse universo. Por exemplo, eu tenho um livro que eu acho muito bom, que é Os Tambores de São Luís, de Josué Montello, em que ele conta a saga do negro no Maranhão, em São Luís do Maranhão, através do relato ficcionado sobre várias gerações de uma mesma família, né? Então, do ponto de vista histórico, é um livro bastante importante, a gente aprende muito nesse livro. Mas eu acho que na contemporaneidade afro-brasileira, está faltando se mostrar a riqueza que é essa vivência afrodescendente, que não se resume ao gueto, ela não se resume ao gueto, a negros em outras camadas da sociedade. O que de um modo geral se mostra, se retrata, se focaliza, é a anomia, né? a anormalidade, né? Aquela coisa, por exemplo, essa estética hoje da favela, que tem uma como produto, é uma coisa que desperta uma atenção muito grande. Então as pessoas estão todas caminhando aí para ficcionar dentro desse universo. Eu acho que é uma forma de estereotipar também, né?
Há toda uma grandeza na africanidade, nas famílias que com sacrifício conseguem superar certas barreiras. A gente tem figuras aí como, por exemplo, a figura do ministro Joaquim Barbosa. Que romance não daria, eu não conheço detalhes, mas que romance não daria a vida desse homem. Eu, no outro dia, estava conversando com o pai do ator Lázaro Ramos, que é um ator de grande visibilidade hoje. Aí eu fiz a seguinte afirmação para ele, quando soube que ele era o pai do Lázaro Ramos. Ele disse assim: a família deve estar muito feliz com esse filho, né? Ele disse assim: não só a família, como a cidade. Então, observa bem, pode parecer uma afirmação de pura vaidade, mas não é isso não. Realmente tem todo um componente ali. Esse é o nosso filho que chegou lá. E mostra aquela questão, dá uma referência para o povo negro, né? Como você mesmo mencionou, exatamente. Que quando você, na sua época de universitário, você não tinha tanta referência, né? A única referência que eu encontrava era em publicações estrangeiras. Só via negros bonitos e bem arrumados, em situações vantajosas, em revista americana. E aqui no brasileiro você não via. No máximo você via um jogador de futebol, via um cantor de rádio, normalmente com aqueles apelidos derrogatórios, né? Blackout, gasolina, também pejorativos, escurinho, né? Risadinha, não sei o quê, mussum. Não era uma coisa que mexesse positivamente. Que trabalhasse com a estima, né? A autoestima da gente não era, não. E está difícil de chegar lá, quer dizer, ainda é muito raro, né? Você encontrar assim uma... Mas você não acha que vem mudando? Claro que vem, mas já não era sem tempo. Mas em relação a outras sociedades, como por exemplo a sociedade norte-americana, lamentavelmente tem que ser o nosso paradigma, né? Uma sociedade que se constituiu bem depois da nossa e, no entanto, resolveu ou vem resolvendo o seu problema, esse tipo de problema que a gente está levantando aqui, de uma maneira, desde a década de 60 que está resolvendo. Você não vê mais num filme americano o negro passando lá atrás com uma bandeja e recorrentemente na condição de subalterno, você não vê mais.